Olá, sou o professor D'Angelo. Nesta aula, vamos aprender um pouco mais sobre comportamento de luz e espelhos esféricos. Vamos mostrar primeiramente aonde encontramos esse tipo de espelhos e quão úteis eles podem ser. Você entenderá como eles conseguem formar imagens tão diferentes e como isso pode nos ajudar a fazer muitas coisas. Que tal? Você quer saber um pouco sobre esse tipo de espelho? Então, vamos à aula! Você deve estar acostumado com espelhos planos, iguais àqueles encontrados no seu banheiro. Porém, se você for uma pessoa observadora, já deve ter visto outros tipos de espelho, como por exemplo, espelho curvos, que produzem imagens diferentes do comum espelho plano. Algumas moças usam espelho curvos para se maquiarem. Veja nessa imagem. Você pode observar que o rosto da garota parece bem maior nesse tipo de espelho. Será que esse espelho tem algo a ver com os espelhos usados pelos dentistas? E os espelhos usados para monitorar lojas? Ou na porta de ônibus? Será que relacionam de alguma forma com os exemplos anteriores? Esses casos apresentados são exemplos de aplicações práticas do espelho esféricos. Porém, existem muitas outras utilizações de espelhos curvos. Que tal entender como eles funcionam? Para fazer isso, precisamos primeiro entender como a luz se comporta ao interagir com esses tipos de espelhos. Quando um raio de luz incide sobre qualquer superfície, que não seja transparente, ela não atravessa, mas ela retorna ao meio de onde veio. A esse fenômeno damos o nome de reflexão. Nos espelhos de modo geral, esse fenômeno ocorre de maneira mais interessante. Ocorre de forma regular. Veja a figura a seguir. Se imaginarmos uma linha cortando bem nesse ponto, poderemos ver certa regularidade. Se medirmos o ângulo formado entre essa linha imaginária com um raio de luz do lado superior da imagem e do lado inferior, veremos que são iguais. Isso sempre acontecerá, em qualquer tipo de espelho, plano ou não, pois se trata de uma das leis da reflexão da luz. O ângulo de incidência e o de reflexão são sempre iguais. Agora que sabemos um pouco sobre o comportamento da luz, vamos falar dos tipos de espelhos. Existem muitos tipos de espelho curvos, como podemos ver nas figuras a seguir. Aqui nós temos um exemplo de cilíndrico, um exemplo de espelho parabólico e uma ilustração de espelhos esféricos. Mas concentraremos nossos estudos nesse último tipo, devido à simplicidade matemática em se prever como se formam as imagens. Vamos imaginar uma esfera oca de metal bem polida. Se dividirmos a esfera com um plano de corte, teremos uma calota esférica. A superfície interna da calota será um espelho chamado côncavo, e a superfície externa será chamada de espelho convexo. Para não confundir os espelhos, você pode repetir: externo rima com convexo. Antes de falar sobre as imagens formadas por esses espelhos, precisamos antes conhecer os elementos geométricos mais importantes desse tipo de sistema óptico e o comportamento da luz neles. Observe a figura a seguir. No desenho esquematizado, encontramos C, centro de curvatura, que é o centro geométrico da esfera do qual foi recortada a calota esférica. V é o vértice do espelho, é o ponto central do espelho. F é o foco e está situada a meia distância do centro de curvatura e vértice do espelho. R é o raio da curvatura. F minúsculo é a distância focal. E a linha onde se encontram o centro de curvatura, o foco e o vértice
é o eixo principal do espelho. Agora vamos ver como a luz se comporta nesses elementos. São conhecidos alguns comportamentos dos raios de luz, ao incidir sobre um espelho esférico de tal forma que são válidas as seguintes propriedades. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal do espelho reflete-se ele mesmo ou seu prolongamento, passando pelo foco. Veja a figura. Aqui temos o caso do espelho convexo, onde o foco está atrás da superfície refletida. Dessa forma, como não é possível o raio de luz atravessar o espelho, teremos que o prolongamento do raio refletido passa pelo foco. Veja nessa foto real como ocorre. Nesta outra imagem, temos vários raios de luz incidentes na superfície do espelho convexo, de forma que todos os raios refletidos têm seu prolongamento passando pelo foco. Agora vejamos no caso do espelho côncavo. O raio incide paralelamente ao eixo onde se encontra o vértice, e o raio refletido passa pelo foco, que agora está na frente do espelho. Veja na foto real como ocorre. Nesta imagem temos vários raios incidentes, onde todos seus raios refletidos passam pelo foco. Agora me deu fome. Que tal cozinhar usando espelhos esféricos? Será que estou delirando? Mas saiba que isso é verdade. Temos aqui uma imagem que coloca uma panela no foco de um espelho esférico, onde todos os raios refletidos do Sol se encontram. Essa sobreposição de raios aquece a panela, fazendo os alimentos cozinharem. Não, eu não estou mentindo. Olha o fogão lá de casa. Economizei uma nota com o gás. O problema é quando chove. A segunda propriedade que vamos usar é o princípio da reversibilidade. Todo um raio de luz incidente que passa pelo foco, ele mesmo ou seu prolongamento, se reflete paralelamente ao eixo principal. Nessa imagem vemos o caso do espelho convexo, onde o raio incide e o seu prolongamento passa pelo foco. E o raio refletido é paralelo ao eixo principal. Nessa outra imagem, vemos o caso do espelho côncavo, onde o raio incidente passa pelo foco e é refletido paralelamente ao eixo principal. Esse é o princípio básico do funcionamento dos faróis de carros e lanternas. Veja a imagem. A lâmpada é colocada no foco do espelho, e como vimos, todos os raios que partem do foco em direção ao espelho são refletidos de forma paralela ao eixo central. Assim temos uma luz com maior intensidade. Outra propriedade que veremos agora, na verdade, já foi citada, quando falamos da reflexão da luz. Todo raio de luz incidente no vértice do espelho, seja ele côncavo ou convexo, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Veja nas fotos. E por fim, a última propriedade. Todo raio de luz, ou seu prolongamento, que incide no espelho passando pelo seu centro de curvatura, reflete-se sobre si mesmo. Veja as imagens dos espelhos côncavo e convexo. Agora que sabemos como a luz se comporta nos espelhos, finalmente podemos entender as imagens diferentes, formadas nos casos citados no começo da aula. Já sabemos que quando olhamos a nossa imagem refletida nos espelhos planos, elas parecem ter o nosso tamanho. Vamos ver como isso ocorre? Esse aqui é o Elvis. Ele está se arrumando para uma festinha e faz isso em frente ao espelho plano. Essa linha tracejada é o eixo principal do espelho. Onde se formará, qual será o tamanho e como podemos classificar a imagem do Elvis? Para responder isso, podemos usar dois raios de luz. Existem, de fato, muitos raios formando a imagem, mas escolhemos usar dois raios por conveniência, pois assim fica fácil determinar a altura. Podemos imaginar que os dois raios partem do topete do Elvis, que é o ponto mais alto.
O primeiro raio será paralelo ao eixo principal do espelho. Ele incidirá no espelho e será refletido sobre ele mesmo, pois o raio luminoso está formando um ângulo de 90 graus, se refletindo também nesse mesmo ângulo, observando assim a validade da regularidade da reflexão da luz. O segundo raio incide no vértice do espelho, formando um ângulo com o eixo central, de forma que o raio refletido terá o mesmo ângulo, conforme nós estudamos anteriormente. Veja agora que o prolongamento dos raios refletidos parece se encontrar em um ponto atrás do espelho. Esse encontro define a altura da imagem do Elvis, que, como podemos ver, é a mesma altura e mantém a mesma orientação do Elvis, ou seja, ela não é invertida. Como a imagem se formará atrás do espelho, classificamos de virtual, pois ela não é formada pelos cruzamentos dos raios em si, mas por causa do prolongamento atrás do espelho. Mas como seria a imagem do Elvis em espelhos esféricos? Vamos analisar essa situação. Consideramos o caso do Elvis estar em frente ao espelho côncavo. Sua imagem mudará de acordo com a sua posição diante do espelho. Veja aqui o eixo central do espelho, o centro de curvatura, o foco do espelho, o vértice e o Elvis, que nesse caso está antes do centro de curvatura. Se Elvis estiver em qualquer posição antes do centro de curvatura do espelho, a imagem será bem diferente da formada no espelho plano. Vejamos como isso acontece. Para formar a sua imagem, novamente vamos usar dois raios, que saem do topete do Elvis. O primeiro raio incide paralelamente ao eixo principal e é refletido passando pelo foco. O segundo raio incide no vértice do espelho, formando um ângulo com o eixo central. O raio refletido terá o mesmo ângulo. O encontro dos raios refletidos determina a altura da imagem e sua orientação. Nesse caso, podemos observar que a imagem do Elvis é refletida menor que o Elvis e é real, pois é formada efetivamente pelos raios refletidos. No segundo caso, Elvis está sobre o centro de curvatura do espelho. Utilizando ainda os mesmos raios, observamos que agora a imagem formada continua sendo invertida, real, porém com o mesmo tamanho do Elvis. No terceiro caso, colocaremos Elvis entre o centro de curvatura e foco. Podemos ver que a imagem continua sendo invertida, real, porém ampliada. No caso do Elvis estar sobre o foco, a imagem é chamada imprópria, pois não será possível ver uma imagem. Nesse caso, não há cruzamento nem de raios refletidos ou de seus prolongamentos. Observe a figura. E no último caso, do espelho côncavo, Elvis está entre o foco e o vértice. A imagem forma-se atrás do espelho, portanto, como podemos observar, ela tem a mesma orientação que o Elvis, ampliada e é virtual, pois é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Agora mudaremos o espelho para o convexo. O Elvis, nesse espelho, apresentará sempre o mesmo tipo de imagem, virtual, menor que o Elvis e de mesma orientação. Vamos agradecer as contribuições do nosso amigo Elvis, que finalmente pode ir para a sua festa. E agora, você seria capaz de responder as perguntas que fizemos no início da aula? Vamos relembrá-las. Os espelhos de maquiagem têm algo a ver com os espelhos usados pelos dentistas? E eles, de alguma forma, se relacionam com os espelhos de monitoramento de lojas e portas de ônibus? Reflita um pouco. 5, 4, 3, 2... Sim, todos são espelhos esféricos. No caso do espelho de maquiagem e dos dentistas, são usados para ampliar a imagem e facilitar a visualização de quem se maqueia ou simplesmente quer ver uma cárie. Que tipo de espelho esférico pode fazer isso? Se você respondeu o espelho côncavo, parabéns, você acertou.
Já no caso dos espelhos de monitoramento de lojas ou de porta de ônibus, eles não ampliam a imagem, mas dão uma visão além do alcance. Não, vai, agora não. Os espelhos de ônibus e de monitoramento da loja aumentam o campo visual do observador, facilitando uma visão geral do ambiente, evitando assim roubo nas lojas ou que os motoristas fechem a porta antes que os passageiros entrem ou saiam do ônibus, evitando assim acidentes. Então, chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos como a luz se comporta nos espelhos. Agora você é capaz de diferenciar espelhos planos de espelhos esféricos. Conhece os tipos de espelhos esféricos, onde podemos encontrá-los e como eles são úteis de diversas formas. Que tal você pesquisar onde mais podemos encontrar os espelhos esféricos e suas utilidades? Use o espaço de comentário aqui embaixo para você postar a sua resposta. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou opinião do vídeo, use o mesmo espaço. Separamos para você também alguns links úteis para você aprofundar seus conhecimentos a respeito do tema, que se encontram em nossas páginas pessoais. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo.